Saudações em Cristo a todos os irmãos que estão nos acompanhando nos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando sobre a oração e hoje nós vamos meditar sobre a oração na vida de Davi. O que é que nós podemos aprender a respeito da oração com os ensinamentos de Davi? Ao final da sua vida, Davi fez um levantamento, fez uma análise de tudo aquilo que aconteceu com ele e ele sintetizou nos Salmos. Um Salmos que, apesar de estar fora do livro de Salmos, está lá em Samuel, ele é um Salmos, é um cântico, é uma adoração a Deus que ele faz, e registrado então no capítulo 22 do segundo livro de Samuel. E nós queremos, olhando para esta bela canção que ele compôs, nós queremos entender o que é que nós podemos aplicar nas nossas vidas sobre a oração, daquilo que Deus disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o que é um homem segundo o coração de Deus? Como que pode-se alcançar esta bela experiência de ser aprovado por Deus? E Davi, ele demonstra que uma das coisas que fez dele um homem segundo o coração de Deus foi porque ele tinha um coração transformado pelo Espírito de Deus, transformado pelo conhecimento de Deus, e aquilo fez com que ele pudesse ter uma experiência permanente com Deus. Ele não apenas dirigia a Deus as suas petições, mas ele podia compreender como Deus agia, como Deus queria que ele pudesse andar, como que Deus podia protegê-lo, e tudo isso fazia diferença na vida de Davi, fazia com que ele pudesse se entregar a Deus, fazia com que ele pudesse depositar toda a sua confiança em Deus. E nós precisamos compreender que orar não é apenas dirigir, então, as nossas petições, as nossas necessidades. O dirigir as nossas necessidades a Deus é apenas o modo pelo qual Deus faz com que possamos nos aproximar dele, possamos confiar, possamos entregar a nossa vida, a direção dos nossos caminhos nas mãos de Deus, para que ele possa agir. E nós temos que ter, então, a consciência de que Deus é o Deus da história, é o Deus que age ao longo de toda a vida, toda a existência do homem e conduz e dirige os passos dos homens, os passos das nações, e ele controla, então, todo o universo, não apenas com relação às leis da natureza, mas também com relação à vida dos homens. E quando nós compreendemos isso, que Deus pode agir na vida de toda a humanidade, e ele não age apenas de forma genérica, mas age de forma individual em nós, fazendo com que nós possamos contribuir para a sua vontade, podemos contribuir para que os ensinamentos de Deus possam transformar a humanidade, estabelecendo o reino de Deus na terra, e que nós podemos cooperar com isso. Nós então podemos nos entregar para que Deus possa nos dirigir. E precisamos então compreender que temos que ter disposição para lutar, disposição para trabalhar para a obra de Deus, disposição para ser luz e sal neste mundo, assim como Cristo nos manda fazer. E quando nós oramos, nós precisamos então ter coragem para mudar, ter coragem para que tudo isso aconteça em nossas vidas. O texto áureo se encontra em 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 20, em que Davi, ele diz: olha, Deus trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me porque se agradou de mim. Ora, veja que Davi então está dizendo que Deus estava agindo especificamente na vida dele, levando-o para um lugar seguro, levando-o para um lugar de proteção,
porque Deus se agradou dele, porque Deus então quis ser o seu protetor. Esse verso ele já se encontra no versículo 22 do capítulo, aliás, versículo 20 do capítulo 22, e ele já está então em uma posição em que Davi já havia avançado nos seus ensinamentos, ele já havia avançado naquilo que ele estava ensinando através do seu cântico. No início desse texto, Davi mostra ao povo, falando com Deus, dizendo da seguinte forma, no versículo 2 em diante: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O Deus meu, o meu rochedo, em quem me refugio e me escudo. A força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a Deus, e ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Veja que Davi, então, estava descrevendo tudo aquilo que já havia acontecido na vida dele, as experiências que ele teve de livramento do Senhor. E por isso é que ele diz, já no versículo 20, que Deus o levou para um lugar seguro, que Deus havia dado a ele libertação. E isto em razão de tudo aquilo que ele já havia experimentado. Ele olha para a sua vida desde o tempo em que ele era uma criança e começa a certamente andar com seu pai, guardando o rebanho, e depois, quando já era adolescente, ele já começa a guardar o rebanho sozinho, ainda como um pequeno pastor. Ele sai daquele lugar para encontrar os seus irmãos que já estavam na idade de guerra e enfrentavam uma guerra com os filisteus, e lá ele encontra um exército de Deus, do povo de Deus acuado, um exército do povo de Deus com medo dos filisteus por causa de um homem, um gigante, um homem que de uma grande estatura, e Davi apenas um rapaz franzino, um rapaz de gentil aparência, como a Bíblia diz, e ele se dispõe a lutar com aquele gigante, confiado nas experiências que ele tinha com Deus. E de um pastor de ovelhas, ele passa então a um guerreiro que vence aquele gigante. De guerreiro que venceu um inimigo, ele começa então a liderar um pequeno exército, uma fração de exército. Mas Davi se torna um general. E de general, Deus o fez um rei. Tudo isso para mostrar, então, que Deus estava guiando, que Deus estava conduzindo os passos, os caminhos de Davi. Não podemos desprezar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não podemos desprezar a nossa origem, achando que nós não podemos fazer grande coisa porque viemos de origem humilde, de uma família que não tem história de tradição à vista dos homens. Assim era a família de Jessé e pai de Davi, mas Deus escolheu ele, que estava ali, apacentando ovelhas, para ser um rei. E nós devemos então aprender isto com Davi. Davi que aprendeu a orar enquanto estava ali nos campos, apacentando as ovelhas. Certamente ele teve também ensinamentos do seu pai, mas aquele tempo em que ele pôde ficar ali, contemplando a natureza, contemplando todas as maravilhas de Deus, possibilitou
a ele, possibilitou a Davi também meditar na palavra de Deus, também meditar no que Deus tinha para Davi. E ele começa a orar, colocando a sua alma para contemplar a beleza de Deus, começa a orar colocando a força, o poder de Deus que controla o mundo, mas também controla a sua vida, dando-lhe segurança, dando-lhe guarida, sendo a rocha protetora de Davi. E o que é então orar para nós? Orar é exatamente falar com Deus, mas apenas falar? Orar é nós demonstrarmos a nossa relação com Deus, a nossa confiança com Deus. É declarar aquilo que nós temos de compreensão de Deus para que possa estabelecer para nós a nossa confiança, para que possamos mostrar a confiança que temos neste Deus e a esperança que temos nele. O que nós esperamos deste Deus? O que nós esperamos daquele que nos chama de Pai? Mas a espera que nós devemos ter de Deus não é apenas quanto a benefícios. A nossa confiança em Deus não pode estar voltada para uma questão materialista, mas a nossa confiança em Deus deve estar voltada na nossa relação, assim como nós temos a relação com a nossa família, de aproximação, de conhecimento, de confiança, assim também deve ser a nossa relação com Deus. E devemos aprender então que orar não é apenas falar palavras, dizer algo que muitas vezes esteja então soltas, vagas, repetitivas, que alguém escreveu. Não. Orar é um relacionamento com Deus. E além de ser um relacionamento com Deus, ele nos transforma. Porque quando nós conhecemos a pessoa com quem nós nos relacionamos, nós também aprendemos dele, nós também incorporamos em nossas vidas coisas dessa pessoa com a qual nós convivemos. E quando nós convivemos com Deus, então, cada vez que avançamos no conhecimento dele, isso deve modificar as nossas vidas. E Davi, ele mostra isso, então, nestes salmos, falando a respeito daquilo que ele viveu, daquilo que pôde, então, mudar a sua vida. Aquilo que nós sabemos a respeito de Deus, então, deve ser incorporado em nós. Se nós sabemos que Deus é santo, devemos buscar uma vida de santidade. Se nós sabemos que Deus é justo, devemos buscar uma vida de prática constante da justiça. Se sabemos que Deus é bondoso, devemos também ter uma vida de bondade para com os outros. Se sabemos que Deus é amor, devemos então ter uma vida de amor para com o nosso próximo. E a bondade, ela está dentro do conceito de amor. E amor pode ser um conceito ainda mais amplo, mas que nós devemos então praticar isto nas nossas vidas. O autor da lição, ele nos fala que o diabo é o protótipo daquele que conhece a Deus, mas não aplica, não sujeita nada de Deus em sua vida. E assim, as pessoas que conhecem a Deus e que não se moldam ao caráter de Deus, ele se apresenta como verdadeiro filho do maligno, verdadeiro filho do diabo. Porque é assim que é Satanás. Ele não se sujeitou a Deus.
Davi, ele mostra na sua oração que nós precisamos ter consciência dos atos de Deus na nossa vida e na vida da história da humanidade. E por isso nós devemos olhar para os acontecimentos e não considerar apenas como coisas naturais. Devemos procurar ver a intervenção divina. Haverá um tempo em que, quando nós chegarmos no céu, se nos for dada a capacidade de rever as nossas vidas ao longo da nossa existência aqui na Terra, certamente nós veremos os grandes livramentos que Deus nos dá, sem sequer possamos perceber. A grande direção que Deus dá para as nossas vidas, sem que estejamos percebendo o que Ele está fazendo. Nós haveremos de aprender muito com este Deus. Davi, ele nos mostra, então, que o povo de Deus tem que aprender com a história do seu povo e nós temos que aprender com a nossa história, da ação de Deus na nossa vida. Deus não é apenas um mero observador do que acontece no mundo. Ele está guiando a história, Ele está guiando as nossas vidas. E quando nós confiamos nisso e entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus, Ele pode então fazer muito por nós. Ele pode nos surpreender ao ver o quanto houve providência divina em coisas em que não estavam nas nossas mãos, não podíamos conduzir, mas Deus conduziu em nosso benefício, a nosso favor. Deus nos deu liberdade, mas Ele quer que nós possamos usar dessa liberdade para que Ele possa dirigir as nossas vidas. E nós precisamos, então, aprender deste Deus que nos guia para um futuro das nossas vidas, do nosso dia. O amanhã nós não sabemos como será, mas Deus sabe e Ele pode nos dar capacidade de tomar a decisão correta. Ele pode nos dar a capacidade de andar segundo a sua vontade, segundo Ele quer, segundo aquilo que Ele prepara de melhor para as nossas vidas no dia de amanhã. E nós precisamos então orar com a disposição de nos colocar nas mãos de Deus, não apenas para os nossos projetos pessoais, mas que nós possamos fazer do nosso projeto pessoal o projeto de Deus para estabelecer o reino de Deus, o domínio de Deus na vida dos homens. E Ele não quer dominar, Ele não quer colocar à força a sua vontade, a sua imposição. Ele quer nos atrair para que nós estejamos, então, percebendo o amor de Deus, a vontade, o poder de Deus e que possamos nos colocar voluntariamente nas suas mãos. É assim que Ele tem feito. É assim que Ele manda Cristo Jesus para morrer por aqueles que têm fé, para morrer por aqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus. E não adianta nós conhecermos a Deus se não submetermos à vontade dele. Cristo Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque aqueles que amam a Deus são os que ouvem e praticam a sua palavra. Aqueles que ouvem a sua palavra e guardam. Aqueles que ouvem a sua palavra e andam segundo aquilo que Deus nos orienta, que Deus nos conduz. Em 2 Samuel, no capítulo 22, dos versículos 29 a 46, Davi fala que Deus o preparou para uma batalha. Davi foi um guerreiro. Davi, ele expandiu as fronteiras do seu reino e
de modo a cumprir aquilo que Deus havia prometido a Abraão, que onde as plantas dos seus pés pudessem pisar, aquela terra seria dele, da família dele, da descendência dele. E isso se cumpriu já em Davi. Davi e Salomão, que também expandiu o reino, mas a maior expansão foi no tempo de Davi. E isto era para cumprimento da vontade de Deus. E Deus quer que nós possamos participar, então, do cumprimento da sua vontade aqui nos nossos dias. Ele manda que nós possamos ser luz e sal neste mundo. E como vamos fazer isto? Ora, se eu sou um professor, se eu estou dando aula, Deus quer que eu possa fazer isso com excelência e que eu possa testemunhar de Deus enquanto faço isto. Se eu trabalho em um escritório, Deus quer que eu possa fazer isso com excelência. A Bíblia diz que nós possamos trabalhar como que para o Senhor, não com indisposição, não com má vontade, mas fazendo tudo como se fosse para Deus. Então que eu possa trabalhar com excelência e que eu possa dar bom testemunho ali onde eu estou trabalhando. A vontade de Deus é que, onde eu estiver, eu seja testemunha, eu seja uma pessoa que está levando o nome de Deus, levando o testemunho de que Deus agiu em minha vida. Davi, ele, durante o seu tempo de batalha, de guerra, ele pôde, mesmo numa situação de conflito, de massacre que muitas vezes acontecia em uma guerra, ele procurava ser justo e ele procurava colocar a vontade de Deus, o testemunho de Deus, para que outras pessoas pudessem ver, para que outras pessoas pudessem conhecer a respeito daquele Deus a quem ele servia. E as circunstâncias que nós enfrentamos hoje, ela deve permitir que nós estejamos, então, também testemunhando a respeito deste Deus, que é numa situação muito, digamos, muito mais tranquila do que a situação de guerra que Davi vivia. E nós, ao longo desses dias, do período em que vivemos aqui, nós devemos procurar sempre andar em testemunho, andar conforme a vontade de Deus. E Davi, ele era um homem, então, que se rendia a Deus. Ele diz que ele se refugiava em Deus, que Deus era a sua rocha, que Deus é quem estava a cada dia guardando. E lá no versículo 47 do capítulo 22 de 2 Samuel, ele diz: Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou dentre os meus inimigos, sim, tu que me exaltastes acima dos meus adversários e me livrastes do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Davi, então, ele diz: olha, tudo que aconteceu comigo foi porque Deus conduziu. A Deus toda a glória. Não há nada que eu tenha feito de mim mesmo. Não há nada que eu tenha feito porque eu fui bom. Não. Tudo veio porque Deus conduziu assim.
E foi assim que Davi agradou o coração de Deus, reconhecendo que todos os méritos, toda a condução vinha de Deus, e não que ele próprio fazia, não que ele próprio se colocava como sendo o autor dos fatos acontecidos, mas era Deus que usou ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Portanto, Deus nos convida para que nós possamos depositar a nossa confiança nele. E quando nós o conhecemos e assim cremos, e quando nós fazemos isso, levamos a Deus isto em oração, ele então não apenas vai atender às nossas necessidades, mas vai nos dar muito mais, vai nos transformar, vai nos fazer homens segundo o coração dele, vai fazer com que nós possamos ter prazer em depositar todas as coisas nas mãos de Deus. Quando nós buscamos a Deus em oração e não buscamos apenas para ter as nossas necessidades atendidas, mas que nós fazemos isso em razão da mudança que acontece nas nossas vidas, na nossa mente, de que nós dependemos completamente de Deus. Isso traz também alegria, satisfação em nossos corações e o Espírito Santo trabalha em nós plenamente. Nós precisamos experimentar essa verdadeira mudança que Deus quer para as nossas vidas. E o que nós temos aplicado na nossa vida diária? A nossa oração é apenas de súplicas, de pedidos a Deus daquilo que nós estamos necessitados, ou de entrega completa das nossas vidas, mesmo que não estejamos necessitados, mesmo que Deus já tenha nos suprido com tudo, nós continuamos entregando para que Ele possa nos conduzir. Quer seja no trabalho, na escola, na nossa vida do lar, a vida doméstica. Será que tudo nós podemos entregar verdadeiramente a Deus? Será que eu conto para Deus tudo que passa para comigo? Será que eu olho para o meu passado e vejo a ação de Deus na minha vida? Deus quer que nós possamos confiar plenamente nele. Deus quer que nós possamos dizer como Davi: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu escudo, socorro bem presente na tribulação. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu escudo, meu protetor. O Senhor é o meu guia, ainda que esteja no vale da sombra da morte. Tudo isto, então, é a confiança que é demonstrada não apenas por palavras vazias, não apenas porque decorou alguma coisa, mas porque teve uma experiência com Deus. E essa experiência, ela começa na oração. Essa experiência, ela se avança, ela progride também com o conhecimento da palavra de Deus, que é o que nos dá a revelação de Deus, o conhecimento de Deus. E essa experiência, esta completa transformação das nossas vidas se dá quando nós cremos e nos entregamos para fazer a vontade de Deus. Que Ele possa nos abençoar, nos guardar, que Ele possa nos capacitar a cada dia. Pai de amor, obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa transformar as nossas vidas, que o Senhor possa receber as nossas vidas nas tuas mãos com a disposição que temos de nos entregar para que o Senhor possa agir em nós. Que nunca nos falte, ó Pai, a disposição de andar conforme a tua palavra. Que nunca nos falte a disposição de aprender mais de ti. E que haja sempre em nós a
a disposição de nos entregar a Ti. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.